Começar a sessão. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui a Liga da Justiça mais uma vez, todos os presentes aqui, e vamos começar a sessão de hoje. Em nome da democracia, da liberdade, declaro a presente sessão ordinária aberta. Ordem do dia. Ordem do dia, sessão ordinária 1040/2017, Terenos MS, 4 de dezembro de 2017. Em discussão, a votação da ata da 1039ª sessão ordinária. Leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei instituído o Plano Municipal para o quadriênio 2018 a 2021. Em primeira discussão, a votação do projeto de lei 022/2017, PPA. E leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei orçamentária anual biênio. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 023/2017 estima a receita e fixa a despesa do município de Terenos MS para o exercício financeiro de 2018. Em discussão, a ata anterior. Em votação, vereador Gerson Terra. A favor. Vereador Joilson. A favor, senhor presidente. Vereador Leandro. A favor. Vereador Ricardinho. A favor. Vereador Júnior. A favor. Vereador Chiru. A favor. Vereador Marcelo. A favor. Vereador Zé Paraíba. A favor. Vereador Saci. A favor. Vereador Zé Corinho. A favor. A ata foi aprovada por unanimidade. Leitura dos pareceres das comissões permanentes sobre a Lei Institucional Plano Plurianual 2018 a 2021. Parecer das comissões de Justiça, Legislação e Redação Final e Finanças e Orçamento, número 017 de 2017. Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2017, reúne-se em conjunto as comissões de Justiça, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento, com a finalidade de proceder a análise e emitir parecer ao projeto de lei 022 de 2017, projeto de lei que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021 e da outras providências, bem como das emendas apresentadas de número 010, 011, 012 e 013 de 2017. As referidas comissões, após análise, se dá o parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei 022, devidamente emendado. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2017. Helder Noburo Kassai, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Assis Alves de Almeida, relator. Ricardo Guimarães Leonel, membro. Gerson Terra, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. José Agostinho Costa Neto, relator. E Leandro Guimarães Caramalac da Costa, membro. Esse projeto do PPA já foi aprovado pelas comissões e vamos pôr em votação, em primeira votação, projeto 22/17, o PPA. Vereador Gerson Terra. A favor. Vereador Joilson. A favor. Vereador Leandro. A favor. Vereador Ricardinho. A favor. Vereador Júnior. A favor. Vereador Chiru. A favor. Vereador Marcelo. A favor. Vereador Zé Paraíba. A favor. Vereador Saci. A favor. Vereador Zé Corinho. A favor. O projeto do PPA foi aprovado em primeira votação, já emendado. Leitura dos pareceres das comissões permanentes sobre o projeto de lei orçamentário anual do biênio 2018. Parecer das Comissões de Justiça, Legislação, Redação Final e Finanças e Orçamento. Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2017, reúne-se em conjunto as comissões de Justiça, Legislação e Redação Final e Finanças e Orçamento, com a finalidade de proceder a análise e emitir parecer ao projeto de lei 023 de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Terenos, Mato Grosso do Sul, para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências,
bem como das emendas apresentadas de número 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 25, a 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 040. Com relação à emenda 01 de 2017, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento deu seu voto contrário e aos demais membros favorável, e quanto à emenda 03 de 2017, o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento deu seu voto favorável e os demais membros contrário. As referidas comissões, após análise, dão seu parecer favorável por maioria absoluta ao projeto de lei 023, devidamente emendado. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2017. Helder Noburo Kassai, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Assis Alves de Almeida, relator. Ricardo Guimarães Leonel, membro. Gerson Terra, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. José Agostinho Costa Neto, relator. Leandro Guimarães Caramanaco da Costa, membro. Em discussão, a emenda de 10%. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Olha, nós apresentamos essa emenda e que não teve o apoio da maioria dentro da Comissão de Finanças e Orçamento, mas entendendo, a grosso modo, que é muito baixo o percentual de 3% no caso aí de créditos suplementares, né, que isso a administração, se em determinada conta da lei orçamentária tiver uma arrecadação maior do que a prevista, esse percentual de 3% é muito baixo, considerado até irrisório no meu entendimento. Então, nós apresentamos uma emenda diferenciada. Eu sabia que a maioria dos vereadores tinham uma outra emenda de 3%, até eu entendia que deveria ser até mais que 10%, mas na tentativa de que talvez poderia ser aprovado os 10%. Então apresentamos essa proposta aí de 10% para abrir créditos suplementares em cima do orçamento. Lembrando que esse crédito suplementar, esse percentual, ele é baseado em lei e que não é em cima do orçamento como um total, mas sim em cima das contas, né, de cada rubrica. Por exemplo, se teve uma determinada previsão numa determinada rubrica e que houve um aumento de receita naquele item, aí a administração realmente fica prejudicada num limite muito baixo. Então, por isso, a questão da elaboração dessa emenda, aí pelo menos no mínimo de 10%, que foi a nossa proposta. Obrigado, senhor presidente. Vereador Giru. Com todo respeito aos 10% da proposta que não foi aprovada, e nós em maioria de 9 aprovamos os 3%, eu vejo pelo seguinte ângulo, respeitando a opinião dos 10%, que foi apresentado 3%, porque todo orçamento, ele já vem pronto. Então, na verdade, não precisava nem de 3%. Poderia ser 0% ou 1%. Por quê? Porque eles elaboraram esse orçamento. Agora, nada quer dizer, Vossa Excelência, que nós damos 3% e que se o Executivo necessitar de um reajuste ou de um crédito suplementar, nós daremos. Podemos dar mais 10%, mais 15%, mais 20%, mas iremos fiscalizar. Por quê? Porque assim estaremos renunciando ao exercício da função fiscalizadora e legislativo. Se nós começarmos a dar 10%, 20%, 50%, eu acredito que quando já vem o orçamento, ele vem elaborado, ele foi planejado, e nós iremos cumprir com a nossa função em grande consenso da maioria, que nós iremos fiscalizar, que é o cumprimento do nosso dever.
Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Quero concordar com o vereador Chiru. Eu acho que aqui nessa casa já foi dado até 1%, na época do Beto Pereira. Então, a Câmara, a hora que o prefeito precisar de dotação, é só ele mandar o projeto de lei para essa casa. E eu tenho certeza que todos os vereadores vão votar a favor. Se precisar de 10, de 5, de 2, nós vamos fazer funcionar. Nós não vamos parar a máquina administrativa por falta de dotação dessa casa. Mas é normal que nós podemos 10%, como foi do vereador Gerson Terra, aqui já foi dado até 30%. No ano passado foi dado 30%. Mas teve tanta gente que debateu aí nessa tribuna, dizendo que o prefeito estava mal, que o prefeito era um mau gestor. Então, por isso, eu acho que nós vereadores estamos aqui para fiscalizar. Tem a palavra do vereador Saci e dos demais companheiros dessa casa, que nós não vamos atrapalhar em nada. Agora, os 3% foi combinado, foi falado aqui nessa casa, que nós daria 3% e é suficiente para começar o ano. E a hora que precisar, ele manda para essa casa e nós vamos aprovar sem sombra de dúvida. Questão de ordem, senhor presidente. Em discussão. Eu também sou contrário, nós estamos discutindo a emenda de 10%, eu sou contrário a essa emenda de 10%, pela seguinte forma. Um dos motivos é que o ano passado, quando eu, Vossa Excelência, vereador Saci, vereador Marcelo, vereador Zé Corinho, vereador Zé Paraíba, vereador Júnior, nós éramos vereadores, estávamos no nosso mandato ainda, e o orçamento naquela época, para esse ano, foi elaborado pelo prefeito anterior. Então nós tivemos a sensatez de, com a conversa que todos tiveram com o prefeito que estaria assumindo esse ano, de dar os 30%, porque era um orçamento que não tinha sido elaborado por ele, e sim por um prefeito anterior. Então, para ele não chegar e pegar um orçamento sem saber o que ele iria fazer. Esse ano, o orçamento, vereador Chiru, foi elaborado pelo Executivo. Então, defenda o que o Vossa Excelência acabou de falar, que então não precisaria nem de 1%, porque foi elaborado por ele. Mas mesmo assim, nós estamos aí dando, que eu tenho certeza que a maioria vai aprovar nessa noite, ainda uma folga de 3%, para, se tem algum erro dentro do orçamento dele mal planejado, se tiver isso, ele já tem 3% para ele trabalhar. E vou comungar com uma parte de Vossas Excelências. Se mandar para essa casa e vir realmente explicando corretamente para onde vai, deixando claro para onde ele vai precisar da suplementação, eu sou favorável em sempre estar votando suplementação, desde que venha correto para essa casa, explicando para onde vai e da onde vai tirar. Então, esse é meu posicionamento, porque quando chegar na emenda que eu compartilhei com Vossa Excelência de 3%, eu nem vou discutir. Questão de ordem, senhor presidente. Continua em discussão. Eu fico analisando essa situação desses 10%. Acredito, com todo respeito, não, vereador, nós temos que analisar alguns fatos também. Todos os orçamentos passados, aqui aprovados, até mesmo que eu não era vereador, eu andei analisando ali, são orçamentos que giram em média de 45 milhões. Hoje, o atual prefeito de administração, ele mandou uma prospecção, mandou uma previsão de 66 milhões. Se você for colocar na ponta da caneta a diferença desses valores e os 3% em cima desse valor, essa casa aqui ela não está basicamente se baseando em 3%. Se realmente a arrecadação for como o planejado, como a máquina, o executivo conseguiu e teve essa capacidade, inteligência de prever um orçamento desse, ele vai trabalhar com folga e grande. Porque quando você parar para analisar uma média de 45 para 66 milhões, é uma média muito grande, né? Então ele tem folga sim. E eu vejo essa emenda do 10% como uma conversa que nós tivemos.
que essa emenda, para mim, com todo respeito, não, vereador, ela não passa de politicagem. E foi dito esse tipo de situação. Eu não quero entrar em fatos aqui, mas eu dizer que nós não podemos, como eu venho repetindo dentro dessa casa, trabalhar com palavras dessa maneira, com atitudes dessa maneira. Sim, temos consciência, analisar os fatos, principalmente o orçamento que nós estamos dando. Porque, como eu repito, nós temos uma diferença grande, a média 45 para 66 milhões, 3 milhões é uma margem grande em cima desses 66 milhões. E nessa casa eu tenho certeza absoluta, nobres companheiros, que o que vier aqui for algo bom, e eu acredito que será algo bom, o prefeito terá todo apoio, o executivo terá todo apoio. Jamais essa casa, eu tenho certeza disso, vai votar ou vai barrar alguma coisa que não seja bom para a comunidade. Aqui nós todos temos eleitores, nós todos defendemos a população, e é o contrário do que muitas vezes alguns companheiros pensam ou não, nós todos somos cobrados por essa mesma população, que dia a dia estará ali perguntando para nós o que aconteceu, o que não aconteceu, principalmente a internet, que vem cobrando muito esse tipo de situação. Esse era o meu pensamento que eu queria explanar e dizer que eu sou favorável sim aos 3%, porque eu acredito que tem que ter essa união, executivo e legislativos, e ambos trabalharem em conjunto pelo povo, pela comunidade, sabendo, tendo transparência um com o outro pelo que irá ser feito. Muito obrigado, nobre. Encerrar a discussão. Senhor presidente, questão de ordem, né? Também porque a questão da emenda de 10%, politicagem, então gostaria de esclarecer esse ponto, principalmente. A questão da emenda, cada pensamento, cada parlamentar tem a sua forma de atuar e de entendimento. Eu até expliquei anteriormente que esses créditos suplementares não é em cima do montante do valor do orçamento, do total geral. Isso é de conhecimento de todos. O crédito suplementar, ele vem para ser uma forma, está previsto em lei, e essa lei não é de hoje, é uma lei muito antiga, aonde o executivo tem como, se houver um excesso de receita numa determinada conta, numa determinada rubrica, ele tem uma autorização legislativa que tem que estar previsto na lei orçamentária, votada aqui na Câmara, para ele poder abrir crédito suplementar. Por exemplo, se tiver excesso de receita naquela determinada conta, determinada rubrica do orçamento. Então ele vai poder fazer só em cima daquilo. Então vamos supor, se for uma conta de 100 mil reais, por exemplo, na área da saúde, ou na área da educação, ou da agricultura familiar, em cada rubrica específica, 100 mil reais, 3% só dá 3 mil, quer dizer, é muito pouco, é irrisório. Então, não é questão de politicagem, de forma nenhuma. A questão é forma de entendimento, né? Cada vereador aqui pode votar, tem a sua liberdade para discutir e votar, mas com conhecimento. Eu acho que nós não podemos sair acusando uma determinada divergência de pensamento de cada vereador e dizer num discurso generalizado que tem que estar unido, que tem que estar em favor e trabalhar pelo bem comum, mas ao mesmo tempo encaminhar posições aqui que pode até vir, no meu entendimento, que pode vir a prejudicar a comunidade, né? Então veja bem, cada um é livre para pensar, mas não pode acusar uma coisa que não tem o conhecimento amplo, tá? Era só isso que eu queria esclarecer. Questão de ordem, presidente. Vereador Júlio, tem 2 minutos para... Muito obrigado, tá, presidente? A questão não é acusar, nobre vereador, a questão é bem simples. Nós tínhamos 45 a média para 66, eu não sei se o senhor é contador ou o senhor não sabe fazer cálculo. Nós temos uma margem grande e os 3% fazem diferença. Isso aqui é óbvio. Aqui, o que eu estou falando é simplesmente da previsão de orçamento. Disso aqui, que nós estamos dando uma margem diferenciada em cima do valor que foi previsto. Agora, se o executivo preveu um valor que é errado, nós não podemos fazer nada. Ao contrário, já começa um erro daí se for previsto algo que não seja real, algo que não venha calhar com a previsão dele. E dizer um negócio para o senhor, eu não estou aqui citando politicagem, acusando um ou outro aqui, eu estou dizendo que a Câmara não pode. E quando nós estamos falando aqui, não queremos enxergar essa diferença aqui, que ela é grande entre um lado e outro de previsão de orçamento, é porque eu não estou entendendo se está escrito, se mandaram escrito ou não mandaram. Ou a gente precisa ler mais um pouco aqui dentro dessa casa. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Júnior, eu vou passar para você e vou encerrar e vou passar para votação. Eu quero lembrar a todos os nobres companheiros, nós demos um cheque em branco ao atual prefeito para trabalhar. E vereadores fizeram requerimento, pedido de informação, que vieram totalmente desinformados essas informações, não prestando conta corretamente a esta casa. Então, como de fato o nobre vereador Saci falou, o crédito suplementar ele pode pedir a hora que ele bem entender. Precisou, ele pode mandar esta casa, e esta casa analisando. E vou citar uma situação. Prestou conta dos 3%, vindo o próximo pedido, vai ter o voto desse vereador favorável. Porque demos um cheque em branco e até hoje não vimos acontecer. A casa mal informada nos pedidos de informação, você entendeu? Então, gostaria de colocar aos nobres companheiros, entendeu? 3% é o início, é bom, entendeu? Para o prefeito começar a trabalhar e prestar conta a esta casa. Sim, prestou conta dos 3% que está indo, entendeu? Ao executivo, tem o voto favorável do próximo pedido. Sendo assim, fica difícil. Demos um cheque em branco, para a população entender. É um cheque em branco. Demos 30% no orçamento do ano passado, chamamos o prefeito e colocamos, já citamos isso várias vezes, não queremos ser repetitivo, entendeu? Mas é muito importante. E até agora as coisas não aconteceram devidamente, como deveria acontecer. Então gostaríamos da prestação de conta desses 3%, que aí no próximo pedido nós poderíamos votar a favor, sim. Muito obrigado, presidente. É encerrada a discussão, em votação o parecer dos 10%. Vereador Gerson Terra. O parecer das comissões, né? O parecer das comissões. Sou contra, senhor presidente. Dos 10%. Não, sou contra o parecer que não foi aprovada a comissão. Sou a favor dos 10%. Então você é a favor do parecer. Então tá certo. É contra o parecer. Vereador Joilson. A favor, senhor presidente. Vereador Leandro. A favor o parecer. Vereador Ricardinho. Contra o parecer. Vereador Júnior. A favor do parecer. Vereador Chiru. A favor do parecer. Vereador Marcelo. A favor do parecer. Vereador Zé Paraíba. A favor. Vereador Saci. A favor do parecer. Vereador Zé Corinho. A favor do parecer. Foi 8 os votos favorável ao parecer, 2 contra. Então foi rejeitado os 10%. Em discussão, os 3%. Pela ordem, presidente. Da mesma forma, eu vejo o seguinte, que os 3% não precisa nem ser muito discutido, ele já foi dado o parecer, certo, presidente? Ele já foi dado o parecer, então eu vejo assim que não há necessidade. Não, mas vai pedir para fazer. Não, porque os 3% ele já tivemos até uma prévia na semana passada, já foi discutido. Então vai só votar. Então vou colocar em votação o parecer dos 3%. Vereador Gerson Terra. Contra. Vereador Joilson. A favor, senhor presidente. Vereador Leandro. A favor. Vereador Ricardinho. Contra. Vereador Júnior. A favor. Vereador Chiru. A favor. Vereador Marcelo. A favor. Vereador Zé Paraíba. A favor. Vereador Saci. A favor. Vereador Zé Corinho. A favor. Foi aprovado os 3%. Agora eu vou colocar em discussão, em votação o projeto de lei 023/17, juntamente com com todas as emendas já aprovadas pelas comissões. Em votação o projeto de lei 023/17. Agora é o projeto. Tá. A favor, senhor presidente. Vereador Gerson Terra, a favor. É que você não chamou meu nome. Vereador Joilson. A favor, senhor presidente. Vereador Leandro. A favor. Vereador Ricardinho. A favor. Vereador Júnior. A favor. Vereador Chiru. A favor. Vereador Marcelo. A favor. Vereador Zé Paraíba. A favor. Vereador Saci. A favor. Vereador Zé Corinho.
A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade dessa casa. E para a segunda sessão, terá a segunda votação dia 11. Sem mais nada a tratar, encerro essa sessão de hoje. Em nome da liberdade e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.